A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer estar com vocês novamente. Estamos gravando mais uma videoaula das lições da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje nós vamos ministrar a lição de número 7. Mas antes de entrar nos comentários, gostaria que você fizesse um favor para nós, se inscrevesse no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Dá seu joinha e compartilhasse os nossos vídeos. Você que já é inscrito em nosso canal, fica conosco até o final e também dá o seu joinha e compartilhe nossos vídeos. Se quiser, faça um comentário a respeito do vídeo, fique à vontade, né? E assim você está cooperando com o nosso canal para que ele cresça mais e alcance mais corações, né? Para conhecer a poderosa palavra de Deus. E hoje nós vamos, né, estudar, como eu já disse, a lição de número 7, que será ministrado na sua igreja dia 18 de agosto de 2024, cujo tema é a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Esse é o tema da lição de número 7 que nós vamos estudar hoje, ok? Texto áureo. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4 e 6. Esse é o textual. A nossa verdade prática diz o seguinte: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Tá? Se a pessoa é exaltada, Ele abate. Se a pessoa é humilde, Ele exalta. E é assim que é o nosso Deus. No reino de Deus funciona assim, né? Se você quer crescer, você tem que descer, ser humilde. Se você crescer e quiser exaltar, Deus te abate, tá? É diferente do mundo, né? No mundo, você pisa em todo mundo para subir, né? O diabo te dá, põe uma escada e manda você subir no último degrau. Quando você está lá em cima, ele puxa a escada e você bate o nariz no chão. Mas com Deus é diferente. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Tá? Assim funciona no reino de Deus. Portanto, nós que conhecemos a palavra devemos ser humildes diante da presença do nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 1, verso 10 ao 12, o verso 16, o verso 17, o 19 e capítulo 2, verso 12 ao 17. Não vamos fazer a leitura, ela é muito extensa para nós ganharmos tempo, ok? Como é de costume, né? O nosso comentarista divide a lição em 3 partes principais, ok? Os objetivos da nossa lição é explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. Tá? O segundo objetivo é refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. E o terceiro, mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. Então são esses 3 objetivos que nós vamos discorrer e trazer aqui subsídio para você que está nos assistindo, ok? Então, como eu disse, a lição, como é de costume, os comentaristas, ele divide a lição em 3 tópicos principais, né? Quais são eles? Primeiro, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti, com 3 subpontos. O segundo, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta, com 3 subpontos também. E o terceiro e último tópico, Esther, a judia se torna rainha em terra estranha, com 3 subtópicos. E assim nós vamos fazer a leitura introdutória para você ter uma visão panorâmica de toda a lição de número 7, ok? Introdução. Deus estabelece princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura e época ou lugar. Nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther. A obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Aí vamos ver um contraste, né? A rainha Vasti desobedece à ordem do rei e é deposta. E a Esther, entre 127 províncias, que foram escolhidas várias moças,
ela é uma das que sobressai, agrada aos olhos do rei e se torna rainha no lugar de Vasti. Uma providência divina, e com esse posto de rainha, ela, através da providência divina, salva o seu povo de ser morto, tá? Todos serem mortos pelos persas. Então, é uma providência divina, é um milagre, e nós vemos que a rainha Esther, em obediência, ela assume, né, o lugar de Vasti. Então vamos ao nosso comentário das nossas lições, tem bastante subsídio, peço para você ficar conosco até o final dessa lição, porque é uma lição bastante promissora, ok? Vamos ao comentário, fiz um resumo aqui, para não ser delongado, né, demorado, para que você tenha paciência para assistir o vídeo até o final, tá? Então, no primeiro ponto da nossa lição, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Primeiro ponto, o rei Assuero, tá? Então, nós vamos fazer aqui, né, uma apanhada da filiação do rei Assuero. A filiação do rei Assuero era filho de Dário, um grande rei persa. Assuero foi o quinto rei persa. Ele reinou entre 486 a 465 a.C. Tá? O seu nome grego é Xerxes. Ele reinou desde a Índia até a Etiópia. Tá? Portanto, era um reino bastante significativo. Seu palácio de inverno ficava em Suzã. Notamos que, nessa ocasião, ele convida toda a nobreza de todas as províncias para mostrar sua riqueza, ok? E esse banquete vai durar aproximadamente 180 dias, ou seja, 6 meses, porque o mês era de 30 dias, tá? E se supõe que nessa ocasião foi tratado alguns assuntos militares da batalha que o rei Assuero faria contra a Grécia, tá? Então, ele aproveitou para mostrar a sua ostentação, a sua riqueza. Ele chama os príncipes, prefeitos, governadores, generais, para tratar dessa batalha que ele faria contra a Grécia. Batalha que se transformou em grande fracasso, conforme narra, tá, em detalhes o historiador grego Heródoto, 484 a 425 a.C. Então, ele tratou nesse primeiro banquete, nós vemos que ele vai fazer 2 banquetes, a rainha Esther vai fazer mais um, tá? E esse banquete do rei durou 6 meses. Rapaz, o homem não era fraco financeiramente. Diz que o palácio, né, as colunas do palácio, algumas partes eram revestidas de ouro, os tecidos eram de linho, né, tecido finíssimo, que fazia ali a decoração, tá? Era algo assim, tremendo, tá? Mostrando aí 6 meses comendo à vontade e bebendo um vinho real, certo? Esse primeiro banquete foi com os príncipes, tá? E ele aproveitou, já tinha seu objetivo, além de ganhar sua popularidade, mostrar sua riqueza, seu reino, mas também para conquistar ali para a batalha contra a Grécia, que foi um fracasso, diz o historiador Heródoto, tá? Avançando para o nosso segundo ponto do primeiro tópico, um banquete público, tá? Então nós vamos dizer aqui 3 banquetes, tá? Aqui vai falar de 3 banquetes, que um é da rainha Esther, ok? Depois do grande banquete de 180 dias de festa, o rei Assuero promoveu outro banquete, dessa vez para todo o povo do seu reino. Porém, esse banquete vai perdurar aproximadamente por 7 dias. Então ele fez um banquete para a nobreza, agora ele faz um banquete para os pequenos, para os menos, né, abastados, os mais pobres, ok? Ele queria mostrar, certo, que ele estava de bem com todo mundo, que era um rei popular que não fazia discriminação. Ele queria estar de bem tanto com a nobreza como com as pessoas mais de pequena renda, mais pobres, ok? Então era um rei esperto, né? Então ele faz essa manobra aí, só que para os pequenos ele dá um banquete de 7 dias. Aí cada um bebia o que quisesse, o vinho também da realeza, e quem quisesse beber, bebia, quem não quisesse não bebia, não havia uma imposição. Ele era, né, democrático, né?
Os persas eram assim, né, democráticos, deixavam o povo, né, mesmo os que eles conquistavam, ali, certo, realizar as suas religiões, porém submisso a eles, ok? Então não era reis totalmente ditadores, né, mas eram maleáveis e compreensivos em certas áreas, tá? Então o povo podia comer, beber, e quem quisesse bebia, quem não quisesse, o judeu talvez não era muito dado a essas bebidas, eles ficavam de fora, talvez só, né, comendo como nós, crentes que comemos e bebemos muita Coca-Cola, né, refrigerante, certo? Que não é legal, mas é a nossa bebida, ok? E nesse mesmo período, a sua esposa Vasti, que era a rainha no momento, tá? Então, nesse período, quem era a rainha era a Vasti, né? Ela que era a rainha ali naquela época. E alguns escritos antigos vão chamar a rainha Vasti de Amestris. O que é Amestris? Uma mulher forte, porém de comportamento muito duro, né? Uma mulher que talvez se comparava com as feministas, né? Era uma mulher autoritária, certo? Não era fácil, era uma mulher, né, brava, certo? É assim que diz os historiadores. Notamos que ela também vai fazer um banquete, porém esse banquete vai ser exclusivo para as mulheres do palácio. Olha só para você ver que era uma mulher de decisão, que reinava junto com o rei, né? O rei faz 2 banquetes, o maior e o menor, mas ela também faz o seu banquete para a nobreza, tá? Ela tinha uma certa autoridade, não era fácil, né? Para ela rejeitar o convite do rei, não era brincadeira não. Avançando para o terceiro ponto do primeiro tópico, o convite à rainha. Agora que vem, né, o problema maior. Assuero, depois de ter bebido, né, bastante, e já alucinado pelo vinho, né, ele vai dar uma ordem aos moços para que levasse a rainha Vasti até a sua presença e a presença dos seus convidados. Olha aí a loucura que o rei vai fazer, né? Ele vai agir no calor da embriaguez e pede para os seus eunucos trazer a rainha Vasti até a presença dele e dos reis, dos príncipes que estavam ali, que também estavam embriagados, né? Olha só, aonde ele vai chamar a sua rainha. Podemos notar que o rei Assuero, ele toma uma decisão precipitada e motivada pelo vinho, tá? Pela embriaguez, baseado em suas emoções, que já estava enfraquecida, fragilizada pela bebida, pelo vinho. Tá? Ele devia ter esperado um pouco, né, estar sóbrio para tomar essa decisão. Ele fez bobeira, fez besteira, né? Mas, porém, percebemos que o ato da rainha se recusar, é lógico, né, acompanhar os eunucos, né, que o rei mandou buscar, veja bem, era um costume persa que era contra uma mulher se apresentar diante de uma reunião pública de homens. Ora, por um lado, ela tinha razão, apresentar perante homens embriagados, né? Como seria? Mas, por outro lado, o rei Assuero abusa do seu poder e dá uma ordem. E a ordem dos persas e medas não poderia ser revogada. Vocês lembram de Daniel, como foi na cova dos leões, né? Nem vou falar, mas você já sabe. Então, era um costume, e isso vai gerar um grande conflito entre o costume e a grande ordem do rei. Um conflito entre o costume dos persas e a grande ordem do rei. Tudo isso porque ele estava embriagado, né? Mas isso já era uma providência divina, tá? Nessa brecha, Deus entra com a sua providência para salvar o povo judeu, que nós vamos ver mais para frente. Isso coloca o rei numa situação difícil e complicada. E do mesmo modo a rainha Vasti. Tá? Porém ela decidiu, né, decisivamente escolher desobedecer a ordem do seu esposo e do seu grande rei Assuero. Era uma mulher decidida. Porque desobedecer a ordem de um rei era morte na certa. Mas ela não estava nem aí, ela desobedeceu. Não quis apresentar. Né? Nós vamos ver aqui como era a apresentação que o rei queria que ela fizesse para ostentar, né, a sua beleza.
era a mulher mais bela do reino, certo? Era uma mulher de uma beleza incontestável, porém de um caráter difícil. Tá? Vamos avançar para o segundo ponto da nossa lição. No segundo tópico, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Olha aí. Primeiro ponto, a recusa da rainha. Os princípios, os primeiros, as opiniões a respeito melhor dizendo, as opiniões a respeito da conduta da rainha e do rei são diversos nesse contexto. Então, aqui as opiniões, né, dos estudiosos a respeito da conduta da rainha e do rei são diversas nesse contexto. Então, tem divergência nesse contexto. Um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra. Cada um vai vai divergir do outro sobre esse contexto. Tá? Alguns estudiosos sugerem que Vasti estava grávida de Artaxerxes, certo? Primeiro, Artaxerxes I, que nasceu por volta do ano 483 a.C. Então, alguns estudiosos vão dizer que ela não apresentou porque ela estava gestante e não queria que as pessoas vissem ela, os príncipes vissem ela daquela maneira, ok? Estava grávida de Artaxerxes I, que nasceu por volta do ano 483 a.C. e não queria ser vista naquele estado em público. Tá? É uma das opiniões dos estudiosos, ok? Independente de qualquer que seja o motivo, nós vimos que a atitude de Vasti foi quebra de princípios. O rei tinha dado uma ordem, ela quebrou. Se uma ordem era expedida, ela não poderia ser revogada. Tá? Era a ordem do Pérsico e Medas. Tá? E nessa ocasião, como havia convidados importantes, príncipes, governadores, prefeitos, generais de guerra, enfim, toda a nobreza do império estava presente para também programar uma grande expedição militar. Então ali, aquela nobreza não estava só para ver a beleza de Vasti e nem a ostentação do rei, mas aquela era a estratégia do rei para tratar de uma expedição militar contra a Grécia. Okay? E nós vemos que, com essa recusa da rainha Vasti, a autoridade do rei Assuero poderia ser questionada. E com isso, ele iria perder a sua credibilidade militar. E os príncipes dos Medas e Persas não pode ser, os princípios, melhor dizendo, dos Medas e Persas não podem ser quebrados, como nós vimos, né? Já a situação que eu disse me foge a memória agora, mas que foi lançado de Daniel, que foi lançado nas Covas de Leões. Depois que ele assinou o edito, o rei, né, enganado pelos príncipes, pelos governadores, assina o edito e ele tenta revogar, mas uma vez que ele assinou, não tem como revogar, mas precisou de Deus dar o livramento para Daniel, senão ele tinha sido comido pelos leões. Então assim, eram os princípios dos Medos e Persas, diferente dos babilônicos que tinham exceções, que eles revogavam, voltavam atrás, mas os Medos não podiam voltar. Então alguns estudiosos nesse caso dizem que Vasti não apresentou porque estava distante de Artaxerxes, tá? O primeiro rei, certo? Seu filho, mas outro diz que ela não quis apresentar porque o rei queria que ela só colocasse a coroa e ficasse nua, né? Dançando ali perante aqueles homens embriagados. E ela recusou porque era contra o costume dos Medos e Persas. Mas entrou em conflito porque o rei, além de estar embriagado, dá uma ordem. E a ordem não pode ser quebrada. E nós vamos ver mais para frente desenrolar dessa história. Avançando então para o segundo ponto do segundo tópico, a aplicação da lei. Vamos ver aqui, né? O rei Assuero pergunta para os seus sábios, que está no contexto de Ester, capítulo 1, versículo 13, ele convida os sábios que tinham um entendimento dos tempos
tá? Esses homens sábios que conheciam a lei dos medos e persas, parece que eram 7 homens, 7 sábios, tá? Que tinham conhecimento total da lei, era doutor na lei dos medos e persas, tá? Porque era desse modo que era tratado os negócios do rei, na presença de todos que conheciam a lei e os direitos. Então ele chama esses advogados, esses sábios, e vai pedir conselho para ele. E podemos notar que entre os sábios existia alguns que eram mais próximos do rei. E o texto de Esther, capítulo 1, versículo 14, vai destacar 7 homens que eram mais chegados, príncipes dos persas e dos medas, que eram os doutores da lei. Esses eram bem próximos do rei Assuero. E nesse contexto, Memucã, um dos mais sábios, que dá uma opinião que o rei acata, que o rei aceita, vai dizer que a rainha Vasti, ela não pecou somente contra o rei, mas ela pecou contra, né? Ela pegou contra todos os príncipes e contra todo o povo das províncias, que era 127 províncias. Aí você imagina, né? Como era grande esse reinado, tá? Então, isso trouxe um grande questionamento ao rei Assuero, pois ele, em xeque-mate, que ele perderia a sua credibilidade, não somente com a nobreza, mas também com os povos de toda a província. Olha aí, veio o sábio Memucã, um dos 7 mais chegados do rei, falou: ela não pecou só contra você, ela pecou contra todos, príncipes das 27 províncias. E aí vai ficar mal para o senhor. O senhor tem que depor essa mulher. Olha só o conflito aí, né? E o rei parece que gostava muito da rainha, que era muito bonita, para um rei que tinha um harém de mulheres. Uma que destaca, meu filho, tinha que gostar muito, que agradava ele, tinha que ser a mulher, certo? E a Vasti era a mulher que ele amava, certo? Que ele gostou tanto mais pela sua beleza física, né? Porque de caráter ela não era muito legal, certo? Nós vemos na história. Então, avançando para o terceiro tópico, porque nós não podemos atropelar, porque é uma sequência. Então, vamos devagar para nós completarmos. Avançando para o terceiro ponto, o segundo tópico, a sentença de Vasti. Depois da conversa do rei com os sábios sobre o que havia de ser feito com a rainha Vasti, de acordo com a lei dos medas e persas, tá? Este capítulo, Esther, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 19, vai nos falar que o rei Assuero, ele seguiu o conselho de Memucã. Então esse Memucã, entre os 7, destacou pelo seu sábio conselho que ele deu para o rei, dizendo: olha, o que a rainha fez não é só contra ti, mas é contra todos os príncipes, tá? Nós vamos ver o que ele vai dizer aqui, tá? De que Vasti, olha só, não entre mais na presença do rei. Foi esse o conselho de Memucã, tá? Se não estou equivocado, é Memucã, quase parecido com Mardoqueu, né? Então esse é o conselho. É que o senhor não depõe ela não entra mais na sua presença. Acaba, ela é deposta, certo? Esther, está em Esther capítulo 1, versículo 17, os sábios vão fazer um questionamento para o rei, que se soltasse, se essa notícia escapasse, espalhasse essa notícia, que a rainha havia cometido, desobedecido o rei, todas as mulheres desprezariam seus maridos em todas as províncias. Olha aí. Memucã não era bobo. Ele falou: olha, se deixar essa notícia espalhar, escapar, se o senhor não tomar uma decisão, depois essa mulher, dar uma sentença para ela, vai ficar difícil, certo? Vai ficar difícil por quê? Porque todas as mulheres vão querer mandar nos maridos. Veja bem que foi uma solução politicamente correta, porque o rei, na realidade, ele poderia mandar assassinar a Vasti, matar, ele tinha poder para a morte, matar e dar vida, Mas politicamente ele chamou seus príncipes, ou seus principais, os seus sábios, para ter uma saída, porque ele, no fundo, ele gostava de Vasti e ele não queria, que viesse a acontecer o pior com ela. Então, era depor da presença dele, mas ela ia seguir a vida dela, certo? Certamente teria um apoio do palácio ali, e futuramente, para não sofrer um dano maior, é só a deposição,
E além da sentença de Vasti, vai ser escrita, e a sentença de Vasti, né, ela vai ser escrita e vai ser enviada uma carta a todos os termos de Suzã, as 127 províncias. O rei fez uma carta, assinou, deu seu carimbo e enviou, tá? Para que as outras mulheres não fossem mandar nos seus maridos, ok? Então aqui, nós podemos trazer, né, fazer uma aplicação aqui para nós hoje, certo? E está de acordo com a palavra de Deus, pelo incrível que pareça. Uma recomendação bíblica para nós é que todo homem seja sacerdote em sua casa. Então, nesse contexto, nós tiramos esse ensinamento. É lógico que não a bebida, a embriaguez, certo? E esse conflito. Mas o ensinamento que o homem deve ser a cabeça, certo? E a mulher deve ser auxiliar. Não que o homem vai precisar, mas a decisão maior é do homem, certo? Em concordância com a sua esposa. Então, nunca as mulheres podem passar na frente. Isso é bíblico, né? Mas deve estar em de acordo, o homem é o cabeça da casa, o cabeça da mulher, o provedor. Então, uma recomendação bíblica para nós é que todo homem seja sacerdote em sua casa. Isso é bíblico. Então, nesse sentido, é correto, ok? O princípio bíblico é que o homem que não liderar em casa não é apto para cuidar da casa de Deus. Isso é um aconselhamento paulino, certo? Nesse sentido está certo, ok? Esse é um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Veja bem, nesse sentido está correto, tá? Além dos medas e persas. Então, aquele que não é sacerdote, que não tem habilidade, domínio sobre a sua família, muito menos para governar a igreja, né? Os seus filhos têm que estar em sujeição, a sua esposa também tem que ser submissa, não para ser escrava, mas o homem como cabeça, provedor, né? Tendo a primeira palavra e ela auxiliadora, cooperando com ele, certo? Porque na igreja, o pastor é 50% e a mulher também é 50%. A mulher não é pastora, a mulher de um pastor não é pastora de direito, mas é pastora de fato, tá? Não é de direito é só o homem. Na Assembleia de Deus, quem é pastor, né, é o homem, que é escolhido para ser pastor, que domina a sua família e que pode governar bem a igreja. A mulher já não é de direito pastora, mas é de fato, porque ela é auxiliar. 50% é a esposa. Se a esposa não ajudar o pastor, ele está perdido. Vai água abaixo, né, a sua ministração, o seu pastoreio, ok? Então, bem entendido isso aí. Dito isso, vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição. Esther, a judia se torna rainha em terra estranha, né? Então, Esther se torna rainha em terra estranha, né? Uma providência divina. Primeiro ponto, 4 anos depois, veja aí, em 480 a.C., o rei Assuero, ele retorna para a Pérsia, após a sua derrota na sua expedição contra a Grécia. Então, depois daquele banquete, então ele vai na expedição, passa 4 anos e tinha dado a ordem para depor, mandou a carta para Totorris que ia depor a rainha, porém ele tem uma vitória rápida em Termomitas, né? Ele vence ali, tá? Mas logo em seguida ele vai ser derrotado em Salamina, ok? Porém, nesse contexto, quando o rei volta para a Pérsia dessas batalhas, tá? Uma breve vitória e aí uma derrota também, no ano 480 a.C., está escrito em Esther 2:1, você pode conferir, diz que, passado essas coisas e apaziguado já o furor do rei, tá? O rei lembrou de Vasti. Veja bem, lembrou, aqui indica que ele teve saudade dela, lembrou dela. Mas também, ele lembrou, né, que tinha feito com ela o que ela tinha feito com ele. Ele lembrou disso também, além de lembrar de Vasti, ter saudade, mas lembrou que ela tinha feito com ele, tá? E lembrou do decreto, que não poderia ser cancelado, com muito pesar. Como foi o rei ali, né, o rei Dário com Daniel.
Depois que ele carimbou, não tinha como revogar mais. Aqui foi a mesma coisa. Ele já estava passado a ira, embriaguez, ele tinha voltado de uma guerra depois de 4 anos, ele lembra da Vasti com saudade, mas lembra do decreto que não podia ser revogado, tá? Então ele tem uma saída, né, com os seus sábios, uma saída politicamente correta para não as matar ou prender, mas para depor ela, deixá-la seguir a sua vida. Então ele decide escolher uma nova rainha conforme o aconselhamento dos seus sábios. Então vai depor a rainha, Mamucon disse, né? Você vai depor a rainha, Vasti, e vai escolher entre as 127 províncias uma moça virgem e bonita que vai estar no lugar da rainha Vasti. Okay? Aí que Esther entra na jogada. Né? Avançando para o segundo ponto, o universo da escolha. 127 províncias, só uma moça de cada província, né? Daria 127 moças, mas certamente vem mais, certo? E Esther, entre essas milhares de moças, ela sobressai, não só na beleza física, mas também na carisma que conquistou o rei, tá? Ela era bela interiormente e exteriormente, tá? O estereotipo e também no seu interior, tá? Em 1474 a.C., o rei Assuero, recebendo conselhos dos seus sábios, decide escolher uma nova rainha. E um dos atributos para essa nova escolha está em Esther capítulo 2, verso 2, que diz: busque para o rei moças virgens formosas aos olhos. Em relação, agora nós vemos, moças bonitas, formosas aos olhos, mas em relação à etnia ou à raça, né, não havia nenhuma restrição imposta para essa escolha. Poderia ser de outro povo, de outra raça, o rei não fez restrição, porém deveria ser virgem e bela. Essa era, né, a decisão. Porém, se fosse de outra etnia, outra raça, não precisa nem perguntar, não teria problema nenhum, tá? Portanto, Mardoqueu, o primo de Esther, porém a única exigência é esta, que está em Esther, que seria moça virgem formosa e bonita, né? Portanto, Mardoqueu, o primo de Esther, o pai, né, porque havia morrido os pais de Esther, e ele era o primo que adotou Esther e ficou no lugar de pai, né? Então nós vemos aqui que, portanto, Mardoqueu, o primo de Esther, que cuidava dela como pai, ele morava próximo ao palácio. Então Esther vai ficar aos cuidados do eunuco Heigai, acho que essa é a pronúncia, tá? Eunuco do rei, e nesse contexto, o mesmo Deus, agora vamos fazer uma aplicação, nesse contexto, o mesmo Deus que estava com José, ele também estava com a rainha Esther, porque ela foi bem obediente aos princípios do seu pai adotivo, e seu pai adotivo havia ensinado ela os princípios divinos, tá? Então ela foi obediente não só a Mardoqueu, mas também a Deus. E o Deus, como estava com José, estava com Esther. Onde existe um crente fiel ao Senhor, o lugar é de menor importância. Pode estar pegando fogo, pode de cabeça para baixo, tá? Lembra de Abraão? Estava no pior lugar da terra, e ele prosperava, e Deus estava abençoando ele. A seca, e ele só sendo próspero, né? Em lugar, né? Igual Jó, no deserto, né? Diz que o crente fiel, ele pode estar no deserto que ele vai vender areia. O deserto é um lugar que só tem areia. Vai vender areia, vai ficar rico, né? Caminhões de areia, né? Tá, assim estava o Jó, próspero ali naquele lugar, certo? Então, onde existe um crente fiel ao Senhor, o lugar é de menor importância, porque o Senhor vai estar com ele, apesar da circunstância, tá? Independe. Pode estar no pior lugar, que Deus, se está no centro da vontade de Deus, esse é o melhor lugar. Como teve José, na casa do Cássio, na casa de Potifar, depois foi para o palácio. Como foi Jó, que foi castigado por Satanás, ali na prova, depois foi abençoado por Deus, porque o melhor lugar é na presença de Deus, independe do lugar, da situação, da circunstância. O mesmo Deus que esteve com Ruth no campo, é o mesmo Deus que estava com Esther no palácio. Olha aí, né? No campo, camponesa, Deus estava com ela. Agora Esther no palácio, também Deus estava com ela, porque independe do lugar.
O que depende é da fidelidade a Deus. Se você é fiel a Deus, independe do lugar. Onde você estiver, Deus vai estar contigo. Então, avançando para o último e terceiro ponto do terceiro tópico, a obediência de Esther. Olha aí, que faz a diferença. Esther não era obediente só ao seu primo, Mardoqueu, pai adotivo. Mas, acima de tudo, ela era obediente aos princípios de Deus, que Mardoqueu tinha ensinado para ela, ok? Mardoqueu ordena Esther a não dizer qual a sua origem, quem era o seu povo e sua parentela. Mas, nesse mesmo contexto, ok? Nós vemos que Esther não sabia o motivo dessa proibição. Ela estava como Jó, certo? Porém, ela obedeceu às ordens de seu primo e segue à risca o que Mardoqueu ordenava para ela. Estou falando que era igual Jó, porque Jó estava sendo, ali castigado, mas não sabia que havia ali uma provação, Deus provando, a fidelidade de Deus de Jó a Satanás. Então havia ali uma provação e Jó não sabia que era o próprio Satanás que estava trazendo aquelas sofrimento para ele, tá? E Jó falou para a mulher dele: olha, Deus deu, Deus também tomou. Deus fez o bem, mas também ele permitiu o mal. E tudo ele dava graças e atribuía a Deus. Nem falava que era Satanás, que ele não sabia, certo? Tem muitos crentes que ficam jogando em cima de Satanás, Mas mesmo Jó não sabendo, ele atribuiu a Deus, dizendo: Deus deu, Deus também tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então obedece às ordens do seu primo e segue à risca o que Mardoqueu ordena para ela. Podemos ver que, além da beleza física de Esther, ela era uma pessoa temente e obediente ao Senhor, tá? Essas características faz parte do caráter do homem e da mulher. É o caráter, o caráter, ele está bem acima da beleza física, tá? Então Esther cumpre os 12 meses de preparação até o momento de se chegar diante do rei. Esther, capítulo 2, diz que ela vai ficar se cuidando com especiarias e mirra. E nós podemos fazer uma aplicação aqui. Esther, para apresentar perante o rei, ela tem que ficar cuidando aí algum tempo, certo? Tomando banho de flores, de mirra, se perfumando, se tratando para apresentar ao rei, chegar o momento. 12 meses, olha aí. Veja bem, nós podemos fazer diante disso uma aplicação espiritual para os nossos dias, no sentido espiritual. Porque para nós estarmos diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, é preciso nós estarmos preparados espiritualmente para estar diante do nosso Deus. Por quê, irmão? Porque nós somos a noiva de Cristo. Esther aqui é um tipo da noiva de Cristo. E Assuero, é um tipo de Cristo. Embora era um rei pagão, mas é uma comparação, para nós estarmos preparados até o arrebatamento. Nós precisamos estar adornando com os dons espirituais, os adornos espirituais que Jesus concedeu para nós, que o Espírito Santo é o amigo do noivo. Como o eunuco cuidava, preparou 7 donzelas para estar com Esther, e o eunuco ali era uma pessoa castra que era preparado para cuidar das mulheres, Então, ele cuidava da mulher para o rei, das donzelas, ok? Então, aqui é o Espírito Santo cuidando da igreja, adornando, preparando a igreja, com bom perfume de Cristo, com mirras, E nós nos adornando dos dons espirituais para que o dia do arrebatamento, nós como noiva de Cristo, estejamos preparados para encontrar com Ele nos ares e entrar para os 7 anos de gozo ali das bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, galardão, e vai ser uma festa de 7 anos enquanto na terra terá a grande tribulação, certo? Então é uma comparação, é um tipo da igreja aqui que acontece com Esther, Porque a Bíblia ela tem 3 linguagens: literal, tipológica e simbólica, tá? São as 3 principais linguagens. Então, na conclusão,
Esther havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência, né? Sabe tudo e sabe antecipadamente. Esse é um atributo de Deus, tá? Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Isaías 46, versos 9 e 10. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Jeremias 29 e 11. Parece que está dando tudo errado, mas Deus está fazendo certo, tá? Porque o que é errado para nós é certo para Deus. E no fim nós vamos entender que Deus está certo, ok? Um abraço, meu querido, um beijão no seu coração. Ora por nós, estamos orando por você. Não esqueça de assinar o nosso canal, dar o seu joinha e compartilhar nossos vídeos. E você que é inscrito, por gentileza, traga mais um. Pede para ele assinar, certo, o canal. Futuramente eu quero aqui, né, fazer um brinde de uma Bíblia para quem trouxer mais assinatura para o nosso canal, mais convidados, certo? Futuramente estou preparando para isso. Então, não deixe, né, de contribuir com o nosso canal. É essa que nós pedimos contribuição, não pedimos Pix, né? Não pedimos oferta, mas que você traga. E se inscreva o seu amigo, o seu parente, o seu pai, a sua mãe, em nosso canal para que ele cresça e a palavra de Deus seja, né, propagada em todos os recantos através dessas redes sociais, da internet, que é um instrumento na mão de Deus também, para o bem, ok? Um abraço, um beijão no seu coração e até a próxima lição de número 8, que vai vir no próximo domingo. Bye, bye, galera! Um abração!